presidente, senhora, senhores vereadores, apraz-me em tê-los presentes nesse pleno, meu amigo Meneghel, e vi ele chegando em Palotina vendo sua formação como agrônomo, uma pessoa, exemplo de trabalho em agronomia, ao meu amigo Eliseu Lopes, conheço desde criança, sei do esforço que faz para manter esse instrumento de limpeza pública, inclusive dos produtos oriundos de venenos, herbicida e, inclusive, os fungicidas no nosso município e região. Senhor presidente, nós estamos discutindo o plano diretor do município e me causa algumas preocupações que a maioria das revisões após 1992 eu participei e vi muitas empresas que ganharam depois de 93 o advento da 866 de 93, que tudo isso que faz nos municípios dos estados, ente e no estado brasileiro, através de procedimento licitatório e certame de licitação. Aquela vez, o IBAM, Instituto Brasileiro de Assistência aos Municípios, com a sede do Rio de Janeiro, que foi o terceiro plano diretor feito no nosso município, e digo a vossas excelências, um plano diretor uniforme, eficiente e eficaz. Nós estamos num grande debate porque há uns 15 anos atrás, eu acredito que o vereador Moeste estava por aqui, em 2001, 2002, 2004, não estava, foi depois. Mas naquela oportunidade nós criamos uma bolha. Escuta vossas excelências. Foi criada uma bolha dentro do quadrilátero, dentro do quadro velho, dentro dos bairros de Palotina, por conta do zoneamento. Foi criada uma bolha dentro do perímetro urbano, pasmem vossas excelências, de chácaras dentro do perímetro urbano que se tornou área de plantio rural. Por quê? Porque a Copel dá o desconto de luz só para a área rural e não para aqueles que estão dentro da cidade. Tiveram que fazer isso, foi o contrário, apanhei bastante aqui, mas não dava porque se criava bolhas dentro do perímetro urbano. Eu ouvi atentamente os diretores, presidentes da antiga Campal, depois Coopervale, depois disso Cevale, com um clamor público com relação a perímetro urbano, o zoneamento. Conversávamos eu e o vereador Marcos Eliseu Réu, com a promotora Cristiane, com relação a isso aí. A nossa ocupação mental com relação ao zoneamento, com relação ao parcelamento de solo. Vossa Excelência sabe que até 2012, o fracionamento de solo do período da área rural, o INCRA se dava documento, ou escritura, faz com que pudesse fracionar esse solo até 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados fracionava. Após essa data, só pode fracionar a partir de 20 mil metros quadrados. Não fraciona. Temos áreas aqui na região, no trajeto Palotina-Maripá, a área enorme de parentes meus que estão hoje confusos. Por quê? Para nós parcelarmos o solo, nós precisamos de dar 36% de área institucional ao município, para que o município pegue essa área institucional e doe para alguém construir uma indústria. Então eu tenho que pagar, fazer toda a infraestrutura idônea. Conversava com o vereador Marcos Réu, eu digo o seguinte: em área industrial não se constrói, não se faz equipamentos públicos. Porém, os 10% de área verde, sim, esse tem a obrigatoriedade de se deixar. Pois bem, mas não estou nem fazendo defesa e nem acusando ninguém.
Mas lembro-me muito bem quando cheguei a Palotina, a Copacel, a Irrede e a Coopervale estavam longe de bairros. Tinha o bairro Pioneiro que estava iniciando lá no fundo, e só existiam o Quatro Velho, as casinhas do Santa Terezinha, umas duas, três do Oswaldo Cruz, e não existia mais nada. E de repente, por não é irresponsabilidade, mas por inocência, deixaram que os parceladores de solo fizessem loteamentos, inclusive alguns clandestinos. Que uma coisa é o cidadão fazer loteamentos regular, irregular, e o outro é o clandestino. Qual que é o clandestino? É aquele que salta da área urbana e faz lá, fora da área do perímetro urbano, esse é o loteamento clandestino. Mas hoje não se sabe ali nessa região em torno, que tem muitos proprietários, não se sabe se paga o INCRA ou se paga IPTU. Pois bem, mas não foi legalizado nada de lá até agora. Porque se eu quero construir algo, eu tenho que pedir licença ao DR. E desde quando o DR manda na área urbana de algum lugar? As ME, quando se fala de ZRs, das zonas residenciais, eu dizia, e volto a dizer, Vossas Excelências, que onde estão hoje construindo o contorno viário, para se deixar uma faixa de 200 metros de cada lado, para não se construir residências, só indústria e comércio para essa região. Mas ouvi falar, inclusive com a insistência intermitente de alguns, para que torne a área rural novamente aquela região após o Jardim Diamante, embora nós temos parentes com áreas ali, vereador Marco, eu fui bem claro, eu não tenho interesse nenhum de que se torne área urbana para prejudicar o frigorífico que vem um prefeito irresponsável, vereador sem competência nenhuma, altere um plano diretor, altere o código de uso e ocupação do solo, altere como já alteraram em outras oportunidades, sem responsabilidade nenhuma administrativa, muito menos legislativa, e sem verificar o que vai ocorrer, se chega e faz lá e muda isso aí para uma ZR ou uma zona mista, industrial e residencial, e de novo fica igual ficou a Irrede, ficou igual Cevale, Copacel, enfim, a antiga Cepal, ficou dentro da cidade. Nós precisamos de um cuidado enorme. Até alguém me disse, do outro lado funcional, me disse que importante é se revogar o ato e se tornar área rural, por questão de prudência. Eu disse, não, por mim pode ser, não tem problema nenhum, embora não vou me envolver com isso. Eu gosto muito desse tema plano diretor, senhor presidente, inclusive com a visão não antagônica, com a visão de planejamento, com relação, disse a Vossas Excelências, aos 200 metros de cada lado para não se construir residência. Senão daqui 20 anos vira tudo em quebra-mola, como em muitos lugares já virou. Senhor presidente, vendo o pessoal da Ardefa, inclusive nós vamos tratar que os dias do plano diretor, é bom saber que o plano diretor é composto por 7 leis, e dentre elas tem o Código de Meio Ambiente. Quero a participação de Vossas Excelências nas audiências públicas para que dê opiniões, que quem convive em loco com os procedimentos sabe muito mais do que nós que vivemos em outros áreas e muitas vezes passamos batidos em algumas situações. É bom lembrar, Vossas Excelências, que o prefeito pediu para um projeto de lei ordinária para, inclusive, cedência, o processo de cessão de uso para equipamentos de empresas privadas em áreas verdes de área institucional, que hoje está custando muito caro, é verdade, para manter limpo esses lugares, e não pode ser construído nada, a não ser o que eu vou dizer a Vossas Excelências agora, que foi criado um mecanismo dentro da área institucional dos 36%, que é uma áreazinha pequena para chamar de fins sociais. Interpreta-se fins sociais para construções de casas do município, não para vender prestações para cidadãos e cidadãs, não, é para pessoas que vivem na vulnerabilidade. Pessoas de idade avançada como eu, que, digamos, não tem um recurso nenhum, não tem um reconhecimento de um prolabore, ou um reconhecimento de carteira assinada, não tem um rendimento,
e não teve o recolhimento de INSS, nem de fundações de FAPEM e outros fundos aí, que é uma maravilha ter esses fundos, que recolhe isso aí, que se aposenta, aliás, muito bem, não tem aposentadoria e vive da chamada assistência social. É para esse fim, pois bem, essas residências é do município, não para o cidadão. O cidadão morreu, entrega de volta, entra outra pessoa que está em situação de vulnerabilidade. Senhor presidente, eu uso muito no dito popular a expressão, não vou dar conta da minha tempo de falar que eu preciso, senhor presidente, mas eu fico por outra oportunidade, sem problema nenhum. Eu uso muito das pessoas dizer que o errar é humano. Eu retruco imediatamente com uma certa dureza que o errar não é humano. O errar, na maioria das vezes, é desumano. Quando você atinge uma pessoa na sua moral, na sua integridade, o erro se torna desumano, injusto e imoral. Mas o errar do humano, há erros, já dizia um amigo meu, Vicente Mateus, que era presidente do Corinthians, ele dizia que depois de uma garoa torrencial, vem uma boa chuva. Mas repare, Vossas Excelências, o Jardim Bela Vista recepcionou, acredito que 1 ano e meio, já 2 anos atrás, um posto de saúde. Naquele momento, o agressor, ou quem foi fazer a relação da demarcação, houve um erro do humano. Esse erro do humano foi lá o construtor, alguém errou. Mas é um erro do humano. Quando eu digo o erro do humano, quando é aritmético, ou errar no falar no português, ou na linguagem que as pessoas vivem dela. Esse é o erro do humano. O erro desumano é aquele que atinge as pessoas, ou atingir o vereador ou a vereadora aqui. Aí esse erro é desumano, que eu vou fazer as pessoas passar a noite sem dormir e passar a noite sofrendo porque eu errei ao falar mal de alguém. Mas o errar do humano é esse da aritmética. Porém, eu sempre trabalhei com a possibilidade de planejamento sustentável. Quando desse erro, que vai ter que fazer uma permuta com um terreno lá, perto do São Vicente, a lote, veja só, os prefeitos, hoje a disputa dos chamados espaços geofísico, uma disputa já muito grande. Imagine, Vossas Excelências, esse município, a disputa do espaço geofísico daqui para 50 anos. Como vai ser a disputa? Eu sei de empresas aí que construíram e depois quiseram fazer outras coisas, não vou ficar citando o nome, que anunciaram antes da construção e depois foram construir. Terrenos que valiam 70 mil reais, tiveram que pagar 400, 500 mil reais para ampliar as suas necessidades. Então, a pergunta que estão pedindo a nós aqui, senhor presidente, que foi um erro do humano, aí não estou aqui em defesa, nem criticando, nem castigando ninguém, mas no primeiro momento, a hora que inaugurar o posto de saúde, poderá ser feito estacionamento. Repare, Vossas Excelências, se nós não tivesse aquele espaço lá embaixo no Hospital Quinta Abrão de Lázaro, mais espaço daquela chácara, já tinha ficado apertado para se aumentar a área lá. Então, a cidade vai ficar desse tamanho. As pessoas que planejaram o quadrilátero de Parotina tinham a visibilidade de ficar uma cidadezinha, tipo, ficou o Minas Gerais, onde nasci, já tem 200 e poucos anos, não passa de 20 mil habitantes, e todo mundo se enganou. Está vindo indústrias, e vindo pessoas morar aqui, e consequentemente o distrito sede nosso sempre crescendo mais, né, vereador Andrade? Então, quer dizer, não estou aqui dizendo, não, vamos derrubar o posto de saúde? Claro que não. Vamos fazer a permuta e vai servir, vai ter utilidade, pode ter certeza, Vossas Excelências. Olha, ao aperto daquela creche, lá embaixo, onde vou construir a nova creche, tivemos que fazer uma permuta com área verde para poder ter o tamanho correto que o Estado brasileiro exigiu. Nós fizemos. É para uma grandeza, é para um benefício coletivo. Nós não estamos aqui, eu não vejo nenhum de Vossas Excelências aqui agindo aqui nesse legislativo em bem próprio. É sempre aos próprios do município, é o bem do município. As coisas que é do município é dessa Câmara. Senhor presidente, consegue... Obrigado, senhor presidente, pela tolerância de Vossa Excelência.
Eu ouvi atentamente a primeira secretária lendo os editais, só fazer uma conferência de erros, do erro do humano, mais um erro do humano. Aí, ó, a primeira secretária lendo os editais, eu pedi ao diretor dessa casa para olhar para os papéis, e foi uma pincelada de 5 segundos, eu vi onde está o erro da errata. Vossas Excelências vão de admitir comigo que a expressão errata, a expressão errata é uma matéria jornalística. O jornal vai publicar algo que é do órgão público de qualquer entidade, que ele publica dia 28, dia 29, dia 26, no outro dia ou 2, 3 dias depois ele escreve lá errata. O jornal publicou errado, ele corrige o erro, então isso é uma errata. Quando é do setor público, senhor presidente, é bom que o Excelência preste atenção também, e a mesa, para não cometer essa errata, porque no setor público, ou revoga-se, ou se é um erro de português, de grafia, na extensão do ordenamento jurídico de uma lei, aí se faz uma re-ratificação. Se o erro foi simples, é uma ratificação. Se vai mudar algo, alterar mais, é uma re-ratificação. E se não é a re-ratificação, revoga-se ao poder público que errou, revoga-se o ato imediatamente, revoga-se o ato e publica-se um novo ato com a matéria correta. Seja um erro de rubrica orçamentária, seja qualquer tipo de erro, mas não é errata. É simplesmente revoga-se o ato e publica o outro ato. Ou se foi o jornal que errou, o órgão, aí se é uma errata, errou publicar, vai fazer uma nova publicação, o meu querido jornalista, que está o nosso grande mestre aqui nessa casa, sabe o que eu estou dizendo, já aconteceu em outras oportunidades, então só estou lembrando. Obrigado, senhor presidente, desculpa vossas excelências por ter tomado o tempo de vossa excelência e ser tão intermitente no assunto que talvez não cabia nesse momento. Obrigado.